Olá, está começando mais um GC Online. Nós estamos aqui prontos para poder compartilhar a palavra de Deus, para podermos cantar, louvar ao Senhor. E eu quero agora que você pegue aí a sua Bíblia, já deixa no cantinho, se você tem a agenda. E agora, esse momento, nós vamos orar e logo nós vamos cantar, né, Dani? Olha, gente, que povo lindo, maravilhoso que está aqui. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre. Pai, que o Senhor venha estar abençoando nesse encontro hoje e que seja, Senhor, a sua palavra nos moldando, nos transformando, em nome de Jesus. Receba o nosso louvor, nossa adoração, porque a Ti pertence toda a honra e toda a glória. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Consagramos o nosso ser a Ti, Senhor. Amém. Isso seja uma verdade na sua vida, amém? Na minha, na sua, de todos nós. Gente, hoje nós vamos falar sobre a entrada triunfal. Esse é o título da nossa agenda hoje. Já abra aí comigo em João 12, 12 ao 19. Vamos ler aqui a entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram os ramos de palmeira e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito: Não tenham medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar do que ele realizara, tal sinal, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Amém? Gente, vou colocar aqui no cantinho, peraí. Essa entrada triunfal, ela aconteceu de uma forma muito extraordinária,
para aqueles que são espirituais, porque era uma entrada que já estava ali dita, né? Já estava profetizada, já era algo no espiritual real. Mas as pessoas ali não entenderam nada. Está até falando aqui que os discípulos não tinham entendido. Mas vamos contextualizar aqui, né? Aqui nós vemos que está um Jesus entrando, né? Pela primeira vez aqui, nessa parte de Jerusalém, explicando, trazendo um entendimento de que nesse tempo agora, nesse momento aqui, ele já estava entrando para viver ali aquele grande momento da vida dele e para a glória e honra do nome do Senhor, né? Graças a Deus por isso, era sua morte, né? Sua ressurreição, era esse grande momento que estava para acontecer ali. E Jesus, ele entra nesse lugar dessa forma, com um jumentinho, montado num jumentinho. Quem diria que seria assim, né? Jesus, ele veio de forma humilde numa manjedoura e ele está indo, né, para cumprir de fato o total da sua missão aqui na terra, montado num jumentinho. Primeiro ele estava numa manjedoura e todo o percurso dele foi nesse lugar, né, de humildade, ensinando para nós um caminho espiritual muito rico, muito mais essencial de que tudo aquilo que a gente possa imaginar de extraordinário. Então, foi extraordinário para os olhos naturais, olhos espirituais, para aqueles que estavam vendo não estavam entendendo muita coisa, né? Seus discípulos estavam ali. Mas, então, aqui nós vemos essa apresentação humilde de Jesus e é isso que a gente quer destacar, né? A entrada dele foi totalmente, extremamente despretensiosa. Ele chegou ali, né, cavalgando não num pomposo cavalo, mas num jumentinho. E uma das coisas interessantes que a gente vê é que Jesus, para cumprir esse lugar, né, esse lugar de entrega para nós, ele veio num jumentinho. E na história fala que quando um rei vinha num jumentinho é porque ele vinha em paz. Quando ele vinha num cavalo, porque ele vinha em guerra. Nesse momento aqui, Jesus estava vindo em paz porque era um momento de salvação, é o momento dele se entregar e dele atrair todos para si. Mas vai chegar um dia, na segunda vinda de Cristo, que ele virá cavalgando num cavalo branco e aí sim, para trazer juízo às nações. Então é um contraponto aí muito legal para a gente refletir, mas é um momento aqui para a gente observar que como Jesus chegou, né? Ele não chegou, geralmente era a entrada ali dos conquistadores romanos, eles entravam desfilando em carruagens de fogo e as pessoas iam jogando incenso e aquela coisa toda. E Jesus vem assim, né? Jesus estava dizendo que a missão dele era paz e o reino dele era espiritual, não tinha nada a ver com aquilo que as pessoas podiam imaginar ou pensar sobre um rei eterno, né? Sim. Na verdade, o povo judeu, ele aguardou e muitos ainda aguardam a vinda do Messias. Né? Jesus, ele é o Messias prometido, ele é a promessa feita desde o Antigo Testamento, os profetas. Né? A gente enxerga, a gente consegue observar dentro do Antigo Testamento muitas promessas a respeito do Messias. E quando se fala em Messias para os judeus, eles estão aguardando, de fato, né, uma encarnação gloriosa. Né, uma manifestação gloriosa. Por isso que a pastora Lívia falou sobre pompa, né, sobre como, quem diria que o Rei da Glória viria, né, da forma como ele veio, porque existia de fato essa expectativa de que Jesus viria como uma manifestação de um jugo para destronar o Império Romano, para libertar o povo de Israel de debaixo do jugo de Roma e levantar a bandeira de vitória. Só que aí Jesus, ele vem como um servo sofredor. Jesus, ele vem em sua primeira vinda como um cordeiro mudo, né? Como alguém que veio não para se assentar em um trono de glória, mas para ir para a cruz, para sofrer o pior tipo de morte, né? Já contado, já narrado pela história, o pior tipo de tortura, que é a crucificação. Né? Quando a gente vai pesquisar, a gente até observa os detalhes de como foi sofrida a dor de Cristo, né? Toda a estrutura da cruz, o peso sobre os pés, sobre os braços, os ossos que pressionavam o pulmão, né? E biologicamente o quanto o corpo de Cristo de fato sofreu. Então, esse foi o papel, essa foi a missão. Ele veio para obedecer à vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai, cumprir a missão de Deus, o projeto de Deus de salvar a humanidade. Só que entre os judeus ele não foi aceito.
E ao invés de, como a pastora Lívia falou, né, nasceu em um dos melhores hospitais, foi colocado logo após o seu nascimento em uma manjedoura. Né? Ao invés de ser carregado em um carro blindado, em um avião, ele andou em cima de um jumentinho, mas ainda assim, mesmo sendo coroado com uma coroa de espinhos, ele não deixou de ser o rei da glória. Né? E é isso que nós aguardamos em sua segunda vinda. Ele entrou triunfal, em uma entrada triunfal em Jerusalém, e ele voltará e pisará novamente aqui na terra, né? Em glória, em justiça e em poder. Veio primeiro no jumentinho e voltará sobre o cavalo. Oh, glória! Aleluia! Aleluia. Eita, ora vem, Senhor Jesus! Aqui a gente vê também, pastora Dani e Alisson, né? Tanto faz a hora da ordem, né? De falar. Mas olha só, aqui está dizendo que fala sobre uma grande multidão que tinha aqui, estava vindo acompanhando Jesus, não só pelo aquilo que ele tinha feito sobre a ressurreição de Lázaro, mas também aqueles que ouviram falar sobre aquilo que Jesus tinha feito. E nós vemos aqui uma exaltação pública de Cristo. Né? As pessoas gritavam, Hosana, bendito é o que vem o nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Ou seja, as pessoas ali estavam apontando o Salvador, elas estavam dizendo quem era Jesus. Mas nós precisamos observar quem nós somos nessa multidão, aqueles que, né, estão exaltando Jesus, ou é aqueles que estão lá, como os fariseus já estavam lá, todo armado para matar o Senhor Jesus, né? Eles não aceitavam, né, mesmo Jesus seguindo esse plano tão humilde, né, o plano de Deus já estava traçado, né? Essa entrada triunfal, como o pastor Mateus falou aqui, eles aguardavam que Jesus o rei iria vir para libertar eles, né, aquela tristeza, aquela opressão que eles estavam vivendo com os romanos. E Jesus não veio assim, né? Mas Deus já tinha planejado tudo isso, né? De trazer Jesus nessa forma humilde, né? Dessa forma, assim, uma entrada triunfal, como você falou, aos olhos espirituais. Mas aos olhos naturais, aquilo como se fosse, assim, um fiasco, uma né? decepção, né? Uma decepção. E uma ofensa, né, para os fariseus. E mesmo ele tendo entrado com tanta humildade, com os seus sinais e as suas obras, o povo reconhecia como sendo alguém, né? Hosana, Salvador, salva-nos, nós te pedimos. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Exatamente. Né? Um dos significados literal é dê salvação agora. Salva-nos. Nós te pedimos, socorro, salva-nos. Né? E assim, o povo reconhecia aquilo. Só que essa multidão gritou isso ali, mas os fariseus já estavam, né, já bravos ali com tudo que estava acontecendo. E aí eles não aceitavam, né, essa popularidade de Jesus. Né, esse soar ali. Imagina Jesus entrando e o povo gritando, salva-nos, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, os fariseus. Não, mas é tudo o contrário. Eles não podem ver ele assim, ele não é esse. Ele não é o Filho de Deus, ele não é aquele que vai nos libertar. E é interessante, né, a gente ver assim, como Jesus é humilde, né? Como ele faz toda a sua obra ali, tudo aquilo que ele tinha que fazer, em plena convicção de quem ele era, em plena convicção do que ele tinha que fazer, e humilde, sem se importar. Porque essa mesma multidão que fica gritando Hosana, depois vai gritar crucificam. Né? Então ele tinha um foco, ele tinha um lugar, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Né? E isso estava na mente dele o tempo todo. Mas a gente sabe que ali os fariseus já estavam confabulando, né, para poder matar Jesus. E nós chegaríamos aonde estamos hoje, né? Porque graças a ele, ninguém conseguiu matá-lo, ele se deu, né? Ele se entregou. Na verdade, ele se entregou. Exatamente. E até falando, né, os fariseus, eles buscaram ali começar a querer matar Jesus, e até alguns versículos atrás vai citar que eles começaram a planejar matar até Lázaro. Porque a partir dessa ressurreição, muita gente começou a acreditar em Jesus. Então, meio tipo assim, não, a gente tem que apagar esse incêndio aqui que começou a acontecer. Então, eles começaram a buscar de toda forma acabar com a fama de Jesus.
E Não deu certo. Não deu muito certo. Eles falaram, não conseguimos. Só aumentava. Exatamente. E tava para piorar a situação, né? E é engraçado porque, realmente, né, igual vocês falaram em relação à expectativa, a gente vê o quanto o coração do homem, muitas vezes, ele se coloca numa vaidade, né? Tipo assim, quem que vai ser o nosso rei? Sim. E a Bíblia, ela tem uma concordância tão perfeita que lá na frente depois, antes disso, né, vão passar por várias situações ali, pessoas como Davi, né, que não era a primeira escolha de quem deveria ser um rei, porque não era um cara alto, forte, não era um guerreiro ainda. Então a gente vê Jesus passando por isso também, só que também entrando nesse ponto de que a Dani destacou, de que Jesus tinha tanta convicção de quem ele era, que se ele tivesse um cavalo, 3 cavalos ou um jumento, ele não deixava de ser Jesus. Uhum. E o que muita gente esperava que seria um salvador ali para eles do Império Romano, eu vejo como um Jesus que chegou até para salvar as pessoas delas mesmas. Sim. Então Jesus ele colocou arrogância. Exatamente. Então Jesus ele colocou meio que virou uma chavinha, tipo assim, eu vim aqui para salvar outra coisa. Eu vim para salvar vocês. Não é esse império que está te prendendo. Na Exatamente. verdade, é o que você crê que está errado. Exatamente. Né? Então, Jesus veio para mudar um pouco essa ótica ali das pessoas e isso afeta nós também. Porque se a gente fosse olhar e esperar, a gente ia ser exatamente igual. Não, Jesus vai chegar assim, num cavalo que vai ter 5 metros e que a gente vai olhar e vai falar, não, aquele realmente é Jesus. Só que quando Jesus nunca teve crise de identidade. Então, quando ele vai entrar ali, ele já sabia quem ele era, ele queria mostrar para as pessoas quem realmente ele ia ser. Não ia ser um rei guerreiro que ia matar o Império Romano e acabar, ia livrar todo mundo e legal. Mas Jesus veio para mostrar algo diferente ali, né? Então isso me chama muita atenção, que é mais um paradigma que é quebrado, né, da parte de Jesus. Ele não veio para guerrear o que estava por fora, ele veio para guerrear aquilo que estava por dentro do ser humano, né? Eu gostei da sua fala quando você falou assim, eles estavam preocupados com estarem escravizados pelo sistema, né? Mas Jesus veio nos libertar de outra escravidão, que é do pecado, que é da condenação eterna. Do eu, né? Do nosso eu, nosso egoísmo. Nosso eu caído, né? Era algo interno, né? Não era algo por fora. Jesus estava... E isso, até a entrada dele, a questão da humildade. Olha como é que combate aquilo que está por dentro da gente. Né? Que a gente espera outras porque coisas. A gente espera sempre o orgulho, né? Aquela coisa pomposa. Tudo isso veio mostrar que ele estava combatendo algo dentro do homem. Não era fora do homem, né? A gente vive num sistema desse mundo hoje ainda opressor. Como antes eles viviam. Mas o que nos condena é isso. Né? Se o Brasil, em nome de Jesus não vai, mas virasse um socialismo, algo assim, isso nos prenderia por fora. Mas o que verdadeiramente prende a nossa alma é o que está por dentro. É o nosso pecado. Nós precisamos ser libertos. É a injustiça do homem, é aquilo que nós precisamos ser libertos, é dentro. Então Jesus ele veio mostrando isso. Por que Jesus andou tão humilde o tempo inteiro? Com uma convicção tão grande de quem ele era, mas humilde. Vocês precisam ver outra coisa, não é o sistema, não é aquilo que você está vendo aqui, que vai te levar para o inferno, ou que vai te fazer infeliz, ou não, é dentro. É como você vê você mesmo, você tem que ter uma convicção, quem é você. Jesus tinha essa convicção, como o Alisson falou, de quem era ele. E ele tinha uma convicção e pronto, acabou. Eu sou isso, eu sou filho de Deus, eu vim aqui libertar o meu povo, fazer a minha missão. E nada abalava ele. Então, assim, e tudo isso andando em humildade. Sim. Você imagina ser com a gente? Se eu, né? Eu ia falar, você sabe quem que eu sou? Aquela velha carteirada do céu. Você sabe quem que eu sou? Gente. Eu sou filha de Deus. Entendeu? E, na verdade, é exatamente isso que Jesus está nos libertando. Sabe quem que você é?
Você é filha de Deus e você, como filha de Deus, pode andar em humildade. Olha que sinal. Exatamente, é o que fala aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? Um texto que é assim muito emblemático para falar sobre esse assunto de humildade e colocando Jesus como espelho, porque ele fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Filipenses 2, 5 em diante, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente pensa sobre pecado, a gente pensa em coisas grotescas, né? Sobre pecados de imoralidade, coisas escandalosas. A gente esquece que muitas vezes os piores pecados de serem tratados são aquilo que os olhos não veem, mas é aquilo que está enraizado no meu coração. E quando a Bíblia ela fala justamente sobre esse exemplo de Cristo, não está falando só sobre uma boa obra, está falando sobre uma atitude do coração, né? Sobre algo que está dentro, algo que está interno, né? Que está enraizado e que precisa ser arrancado, precisa ser tirado, precisa ser tratado, né? Porque não é para a gente fazer as obras de Cristo, isso é consequência. É para a gente ter um caráter parecido com o caráter de Cristo. E aí um caráter transformado, exatamente, o caráter transformado por Cristo que vai fluir em obras, né? A fé genuína ela é produtiva. Aquilo que está sendo operado por Deus dentro de mim vai ser manifesto em obras. E quando a gente olha para Cristo, a gente vê essa necessidade da gente se colocar diante do espelho e perceber, né? O que há em mim que não agrada a Cristo, que não parece com Cristo, que não condiz com Cristo, né? E, de fato, a gente precisa observar, e pegando o gancho da fala da Dani, sobre essa questão, né, de qual que é o verdadeiro problema da humanidade. A gente vê muito hoje em dia se ideologizando que o problema do homem é a injustiça, é ao seu redor, a injustiça da sociedade, o problema do homem é o meio que ele vive. Só que tudo isso já é consequência do mal que está dentro do homem. Eu falo muito isso quando eu estou lá dando aula lá no Carisma sobre cosmovisão, quando a gente vai falar sobre alguns assuntos que são polêmicos e algumas coisas que são debatidas, e quando a gente vem trazendo a luz e a verdade da palavra de Deus, a gente observa que o homem, na verdade, a origem do problema do homem, da sociedade, do caos, é aquilo que está dentro, está no coração. Problema, né? Exatamente, está dentro de mim. De mim que está fluindo essa maldade, essa injustiça. Então, não é a gente resolver coisas periféricas, a gente tem que ir na raiz, tem que ir na fonte resolver o problema, e né? Até essa tendência a culpar o outro é a mesma essência, a gente volta lá no Éden. Sim. Não, mas é a mulher, não, mas é a serpente, não, mas é o homem. Terceirizando a culpa. Porque até isso mostra o nosso orgulho, o nosso pecado. Aquilo que está dentro, eu nunca trago para mim. Sim. Você já viu quando a gente está no culto e aí o pastor está pregando uma palavra assim, mas Fala, assim, Senhor. Aí, fala, Deus, fala com quem? Fala comigo. Exatamente. Né? Aí, às vezes, o pastor ainda fala assim, olha, não é pra ninguém que não tá aqui, não fica lembrando de outra pessoa. Não fica na cabeça, né? Se fulano tivesse aqui. Não, é pra você, você então tá aqui. Fica lá na cotovelada. É pra você mesmo. Então, a gente tem atenção, até no culto. Deus tá falando com você, tá? E eu mesmo, não tá falando comigo? Sai pra lá de pedir acusação. Isso é verdade. Aqui na conclusão fala assim, então, né? Nós vemos aqui que Jesus, então, ele foi reconhecido por todos aqueles feitos ali com aquela multidão, né? Então, Jesus veio como resposta para o anseio do povo. Jesus nos ensina com cada uma de suas decisões que a sua humildade é maior que as nossas expectativas. Aleluia. Amém. Aleluia. Né? Isso é muito importante a gente observar, porque às vezes as pessoas têm a ideia de um Deus, isso eu vou deixar para o próximo programa para falar, mas na nossa cabeça. Tipo, eu tenho um Deus na minha cabeça que ele é desse jeito aqui que eu estou pensando. Se ele não faz isso aqui que eu estou pensando, poxa vida, eu fico decepcionado com Deus, né? E aqui o texto está deixando muito claro que a humildade de Jesus, ela é muito maior do que aquilo que a gente pode pensar, né? Nós podemos prospectar de quem ele é. Ele é muito maravilhoso, divino, excelente, perfeito, Deus bom, agradável. Mas age tudo do jeito dele. Mas é do jeito dele. E a nossa mente não consegue entender. Quem pode conhecer a mente do Senhor? E isso é importante a gente saber, porque
Muitas vezes Deus vai agir de uma forma que a gente nunca imaginou. Mas vai superar as nossas expectativas. Por quê? Porque Ele é soberano e Ele sabe fazer as coisas. Amém? Amém. Ao relato de um homem da Galileia, filho de um carpinteiro, montado no jumentinho e em direção a uma cidade onde era odiado, damos o nome de entrada triunfal. Precisamos aprender como Jesus, seguir o seu exemplo. Mas, de fato, Ele é o Rei. Não somente dos judeus, mas de toda a terra. Aleluia. Ele é tão seguro na sua origem, no seu destino, que Ele não tem problema nenhum em montar num jumento. Exatamente. Oh, glórias, né, gente? Nós viemos aprender como Jesus. Amém. Não importa onde a gente está, a condição que a gente se encontra, seja financeiramente, fisicamente, socialmente, não importa, não importa. O que importa é, sou filho de Deus. Minha origem, meu destino está no céu. Amém. É o Senhor. E isso que nos define, ser filho de Deus. Essa é a nossa identidade. E não tem nada a ver com nada daqui da terra. Tem a ver só com a pessoa de Jesus. Amém. Nós venhamos reconhecer a nossa necessidade de viver esse lugar, né? De amar ao Senhor sobre todas as coisas, de nos dirigir a Ele em socorro. Hosana, Senhor. Hosana, venha ao nosso encontro. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, porque a sua palavra, ela é, sim, eficaz, Senhor. Ela é aquela que nos penetra, que nos transforma, que nos liberta. Que essa palavra de humildade venha, sim, em confronto ao nosso coração e nos fazer cada vez mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos